Fala dramáticas e dramáticos, bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Drama Diário. Meu nome é Paola, eu sou escritora e jornalista. E eu sou Bia e eu sou psicóloga. E hoje, neste episódio, traremos histórias do Reddit, ou seja, daquele fórum anônimo que a gente sempre fala, com o tema verdades inconvenientes. Porque a verdade parece algo tão bom e tão positivo, mas às vezes a verdade pode ser dura, pode ser inconveniente, pode ser complicada. O quanto a gente realmente está preparado para lidar com a verdade? E eu acho que muita gente vai concordar que tem algumas aqui que são complexas. Exato. Que às vezes lidar com essa verdade vai puxar um pouco, assim. Pelo menos a minha história, a nossa protagonista não vai ter que lidar com essa verdade inconveniente. Agora os outros talvez tenham. Na minha história, a verdade causa, assim, uma confusão que vai sobrar meio que pra todo mundo, entendeu? E aí a gente pergunta, até se questiona, né? A verdade deveria ter vindo à tona? Ou a verdade era melhor encoberta? A gente vai descobrir todo mundo junto. Aproveitando, galera, se vocês quiserem mandar histórias de ouvinte pra gente, mandem no nosso e-mail dramadiario.podcast@gmail.com. Lembrando, durante o mês de outubro, nós não vamos receber histórias. A gente vai fechar o recebimento de histórias de ouvinte, porque eu estarei de férias e a gente não vai conseguir dar conta de toda a demanda que a gente recebe de histórias. Então, em respeito a vocês, a gente preferiu fechar este mês para receber de novo a partir de novembro. Então, se você quer mandar agora em setembro, continue mandando. Mas se você pensar em mandar em outubro, gente, joga para novembro que a gente vai conseguir responder e dar mais atenção para vocês, tá bom? Muita gente manda histórias de ouvinte pra gente pra ter uma oportunidade de falar sobre a própria história, sobre ser ouvido, sobre receber algum feedback e ter alguma luz. E da mesma forma que aqui é um caminho muito bacana, algumas vezes a gente precisa falar em um outro contexto. Às vezes o que a gente precisa realmente é de terapia. E lá é o ambiente necessário de falar certas coisas. Então, queria avisar também que eu mexi algumas coisinhas aqui, abri horários na minha agenda. Então, pra quem tiver interesse em fazer terapia e quiser conversar, meu número é 11 97879 1357. Então, quem quiser manda mensagem, marca uma conversa e a gente conversa num contexto clínico e propício pra gente realmente trabalhar questões mais profundas, porque aqui nem sempre a gente consegue dar a profundidade necessária, até porque não é nem a proposta, né? Então, fica o meu número aí, manda uma mensagem. E é isso, gente. Vamos para o começo do episódio. Ai, vamos ver o que tem por vir. Então, vamos para a primeira história. Sou acusona por não contar para a família do meu marido que eu sou fluente na língua deles. Isso aqui é uma história internacional, hein, gente? Então vocês vão entender. Quanto tempo ela ficou fingindo que não falava a língua deles? A gente vai descobrir. Meu marido, Peter, que tem 29 anos, e eu, que tenho 27, estamos casados há cerca de 3 anos. Temos um filho juntos. E eu estava grávida do nosso segundo filho quando tudo isso aconteceu. Sou do oeste do Canadá, enquanto ele é da Alemanha. Moramos no Canadá por muito tempo, mas por causa da inflação, mudar de volta para a Alemanha pareceu ser uma opção melhor para nós. Compramos uma bela casa na cidade natal dele. No dia seguinte ao nosso voo para a Alemanha, todos nós visitamos a família do Peter. Essa foi a segunda vez que eu os vi na minha vida inteira. A primeira foi no nosso casamento. Eles nos receberam e nos trouxeram para dentro de casa, paparicando o nosso filho, uma boa recepção. Jantamos e logo fomos embora, querendo nos acomodar mais na nossa casa nova. Visitamos a família do Peter com frequência nos meses seguintes, mas comecei a perceber que às vezes eles falavam de mim em alemão. Faziam comentários rudes sobre o meu cabelo, sobre a minha maquiagem, questionavam minhas escolhas de roupas e, no geral, eram muito desagradáveis comigo. Também diziam coisas cruéis sobre a minha barriga de grávida, algo com o qual eu já me sentia muito insegura. Acabei conversando com meu marido sobre isso. Disse a ele que eu não gostava da maneira que estavam me tratando. Falei que odiava como julgavam cada uma das minhas escolhas, a minha aparência, e ele me disse que iria conversar com a família dele. Na próxima vez que fomos à casa dos pais dele, não houve mais comentários maldosos. Por uns 3 meses, foi como se nada tivesse acontecido. Dei à luz a uma menina perfeita a quem demos o nome de Lilith. A família do Peter ficou muito chateada ao ouvir o nome. Caso você não saiba, Lilith significa fantasma ou da noite. Não escolhemos esse nome pelo significado, mas porque é um nome de todas as mulheres da minha família há gerações. O meu próprio nome do meio é Lilith.
Assim como da minha mãe, da minha avó e até da minha bisavó. Incrível! Não é? Imagina se a nossa família fosse, sei lá, Bia Lilith do Márcio Sanches. Não é? Paola Lilith. Ia ser muito chique. E pra quem não conhece, a Lilith é uma figura um pouco polêmica, assim. Ela tem várias mitologias, mas principalmente a mitologia judaica. Ela foi conhecida aí como, sei lá, a primeira esposa de Adão e se recusou a ser submissa a ele e abandonando o Jardim do Éden. Então, em muitas figuras, ela é vista como uma figura demoníaca, como uma figura da noite, mas atualmente ela também ganhou um outro contexto de uma figura de libertação feminina. Então, assim, eu acho muito foda, porque tem todo um contexto feminino aí, realmente, na Lilith. Mas pra muita gente, vê com maus olhares por ser algo que remete a algo demoníaco. Mas, obviamente, não é bem assim, né, galera? Então imagina, ela deu esse nome pra criança, se dependendo de quem é, de como é a família dele, entenderam tudo errado. Vamos lá. Por um tempo, deixei de visitar os meus sogros. Não queria ouvir comentários deles dizendo que eu não deveria ter dado este nome para minha filha. Mas ontem os vimos novamente. Era o aniversário da minha sogra. Assim que chegamos, as coisas começaram a dar errado. Todo mundo queria segurar a Lilith, o que deixou minha sogra muito chateada porque ninguém estava prestando atenção nela. Ai, esse bebê está roubando meu brilho. Eu sou a única mulher da família. Meu Deus. E aí, ela acabou me deixando super sobrecarregada, com esse peso mesmo da reclamação. Eu não queria que ficassem pegando ela no colo. Estava passando por uma depressão pós-parto bem difícil e ainda era muito cedo para estar encontrando tanta gente. Deixei que olhassem para ela, mas recusei quando pediram para ficar segurando ela o tempo todo. Durante o jantar, ouvi minha cunhada conversando com a minha sogra em alemão. Ouvi ela reclamando por não deixar segurar o meu bebê. Ela teve a ousadia de me chamar, e cito literalmente, de uma viciada, gorda, feia e caipira. Virei para minha cunhada e para minha sogra e dei um basta nelas. Porém, um detalhe, fiz isso em alemão. Basicamente, disse que sempre soube o que elas falavam de mim, mas me xingarem foi a gota d'água. Também mencionei que eu sei alemão a minha vida toda. A mesa virou um caos de uma hora para outra. Todo mundo começou a gritar comigo, porque aparentemente tudo isso era culpa minha. Fui embora com o Peter e desde então não falamos mais com eles. Então, eu sou babaca por ter escondido que eu sabia a língua nativa deles? Não, ela não é cuzona. Embora eu me questione assim, como que o Peter não sabia que ela falava alemão? Eu assim, acho que... como esse assunto nunca surgiu? Porque, assim, entendo que depois de um tempo que ela viu que estavam falando mal dela, ela falou, bom, não vou falar que eu falo alemão, pra eu entender o que tá acontecendo aqui. Mas de início, vamos supor, vão me levar pra Alemanha. E eu sei falar alemão. O que eu vou falar pro meu marido? Ah, eu falo alemão. Eu vou chegar no primeiro rolê e vou falar alemão com as pessoas. Então, a única coisa que me intriga nessa história é, tipo, por que ela escondeu logo de início? Eu entendo depois que ela começou a perceber, tipo, ninguém sabe que eu falo alemão. Aí eu vejo, não vou falar mais nada, ó, pra eu ouvir aqui, surtei, corto em alemão, fecho na galera. Mas do início, como que não era conhecimento geral que ela falava alemão? Então, pelo que me parece, ela fala pro Peter que o pessoal fica falando dela. E aí, eu acho que ele sabia que ela falava alemão. Só que ele não contou pra família dele. E por que ela nunca falou com ninguém? Eu acho que eles deviam falar todo mundo em inglês, por algum motivo, ou alguma coisa assim. Porque ela é canadense. Pode O ser. pessoal deve falar, vamos falar todo mundo em inglês. E aí eles falavam em alemão entre eles pra, tipo, falar sobre ela, entendeu? Talvez ela já chegou lá, sem muitas pretensões. Começou a falar inglês. Quando ela viu que tava falando mal dela, ela só ficou na miúda e as coisas foram acontecendo até chegar nesse estopim. Mas enfim, não, você não é a cuzona. Assim, foda-se que eles não sabiam que você falava alemão. Tô só curiosa, eu tô só curiosa. Mas fato é que eles estavam falando mal de você. Sim. E mesmo quando a mulher vai reclamar que ela deixa pegar o filho, ela não fala isso. Ai, nossa, ela tá sendo chata, ai, seu protetor, não deixa pegar o filho. Não, ela começa a xingar ela de várias outras coisas que não tem nada a ver. Já uma implicância pessoal que não tem nada a ver com não pegar o filho. Exato, eu acho que eles já não gostavam dela. Já não gostavam Por dela. algum motivo. Não sei se não é uma família meio tradicional alemã, que, sei lá, é uma canadense. Sabe aquelas coisas que... Gente, essa babaquice que tem na Europa, em vários países, mas muito na Europa também, que é alguma coisa assim... Que você, quando você é europeu, isso tem muito na Inglaterra, né? Você tem aquele, porque é o sangue europeu, piriri-pororó. E aí vem pessoas do Novo Mundo. E eu digo isso porque, historicamente, traziam mulheres do Novo Mundo pra casar com os homens da Europa, porque não tinha pouca mulher pra muito homem. E as mulheres do Novo Mundo, vulgo América do Norte, que era como eles viam antigamente,
eles tinham muito mais dinheiro, porque o formato do trabalho lá era diferente, a grana lá era diferente, então era um pessoal rico que eles traziam para casar com esses pessoal daqui. E isso, querendo ou não, mesmo sendo de 1800, isso traz uma bagagem cultural. Então, quando você vê uma mulher que sai... a mulher que sai do Canadá, que tem uma cultura diferente, às vezes ela é muito diferente da família tradicional deles, que é uma família mais fechada, então ela vem diferente, eles não aceitam tanto. E se chamam ela de caipira, fiquei pensando, talvez ela possa até ser de uma cidadezinha pequena do Canadá. Sim. E eles são de uma cidade grande da Alemanha. Talvez eles são de Munique, eles moram em Berlim, não sei. Um lugar maior, assim. E isso também é uma questão. Gera uma estranheza. Gera uma estranheza, porque ela não só é de uma outra cultura, como ainda tem outras questões que vão pegando. Mas independente disso, a gente vem contando umas histórias recentemente que me fazem pensar. Por que a família tem que opinar tanto na escolha de alguém romântica? Aí comentou, não é? Várias histórias que a gente veio falando recentemente, em outros episódios também, a família não gosta e começa a palpitar na aparência do outro, na cultura do outro, o que o outro faz, deixa de fazer. Em situações que, óbvio, às vezes as pessoas opinam porque são situações extremas. Mas não, é só porque, não gosto da cara dela, troca. Troca, ela é meio caipira. Porque ela é gorda, que ela falou aqui. Ela é gorda e ela é feia. Por que você tá namorando ela, casado com ela? É porque ele quer estar com ela, porra. Se você não quer, não esteja com ela. E assim, pra você ela pode ser feia e pra ele ela pode ser linda. Você não sabe, maluca. E assim, eu amei que ela esperou o momento exato pra contar que ela falava alemão também. Amei. Não, sabe assim, Parece que ela guardou no bolso, assim, pra dar um efeito quando brigou. E o pior é eles querendo virar que a culpa era dela. E todo mundo gritando com ela. A menina tá com depressão pós-parto. Ficam xingando ela em outra língua. Ficam tentando tirar a criança dela do colo. Eu entendo que, tipo, também é meio chato, assim. Traz a criança pra festa. E, ninguém pode tocar na criança. Gente, mas a gente precisa entender que, às vezes, tem um momento da mãe que você não tem que ficar interferindo tanto. Sim. Por mais que você queira ver a criança, às vezes não dá, não é o momento. E ela tava com uma depressão pós-parto. Então, assim, além de tudo isso, ela ainda ia ficar escutando o povo gritando na porra da mesa. E até essa questão da depressão pós-parto é muito delicada, porque muitas pessoas não entendem. Sim. E as mães que têm depressão pós-parto recebem um julgamento... absurdo. Maçante. Absurdo, assim. Nós mulheres já passamos por muita coisa, né? Mulher grávida... Mãe, depressão pós-parto, então, não existe essa compreensão. Então, eles estão conhecendo ela nesse momento. Talvez a depressão pós-parto dela seja uma questão ali que eles devem falar um monte de coisa, não devem compreender, devem julgar, não devem ter apoio. O quanto também ela se sentiu confortável em deixar o bebê dela com esse bando de gente que nem gosta dela. No momento que ela tá vulnerável. Não sei, mas parece que tudo isso vem compondo pra uma situação onde ela ficou marcada. Eles não gostaram dela porque é uma cultura, porque não sei o que lá. E ela não tem mais nem chance, parece, de estar na família. A ponto de quando ela revela que ela fala alemão, a culpa é dela ainda, mesmo que eles estivessem metendo pau nela. E me pergunto, que a gente fala muito, qual será que foi a postura do marido? Eu não faço ideia. O pior é que não tem atualização, porque eu gostaria muito de saber como que ele reagiu. Porque assim, ele tem que bancar agora. Tem. Assim, falam no final que acho que ele não falou mais com eles, não é? Não falamos mais com eles. Cadê? Desde então, eu e o Peter não falamos mais com eles, é verdade. Então, parece, espero eu, que o marido também apoiou ela. Tem apoiado? Bom, depois de tudo isso, era o mínimo, né, gente? Cara, eu vivi uma situação... Não se compara, gente, não se compara. Quando eu fiz intercâmbio pra Inglaterra, eu tinha uma amiga que ela era polonesa, que é Angélica. É Angélica pra gente BR, mas ela falava Angélica, só que ela gostava de ser chamada de Ângela. E aí teve um dia que a gente tava no metrô, e isso acontecia muito lá. E lá, por ser uma cidade que tem gente do mundo inteiro, e tem gente do mundo inteiro falando diversas línguas lá, então você vê todo mundo falando de várias línguas. Não é que é só turista, gente, tem gente que mora lá e fala 555 línguas diferentes do inglês. Toda hora no metrô você tinha inglês, tinha outras línguas, tinha não sei o quê, então ninguém ficava muito abismado, entendeu? E tanto que eu falava com o pessoal de brasileiro, tava falando em português, então assim, é normal. E tava eu e ela sentada no metrô, e tinham dois caras na nossa frente, dois caras bem mais velhos. E eles estavam falando, e estavam assim, muito animados, falando na língua deles. E eu tava falando com ela em inglês, e ela ficava toda hora assim, ó, olhando pro lado, olhando pra eles assim. Aí respirava fundo, depois olhava de novo, respirava fundo, depois... De repente ela para e fala assim, dá uma pausa rapidinho. Aí ela vira e começa... Começou a bater boca com eles, na língua deles. Eu assim, ó. Em polonês? Eu acho que foi em polonês. Gente, eu adoro. Gente, eu amo a Polônia. Já fui a Polônia muitas vezes, eu adoro.
Nossa, e ela começou. E parece que eles estão xingando, né? Eles... E ela começou. E eu assim, ó, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí o que aconteceu? Ela falou que... Aí quando eles levantaram, foram embora. E aí ela falou, eles são poloneses. Eles viram a gente falando inglês e ele falou assim, vamos falar que elas não vão entender. E eles começaram a falar da gente, só que eles estavam falando obscenidades. E nós duas tínhamos 17 anos na época. E eles eram muito mais velhos. E eles estavam falando coisas bárbaras, tipo assim, feias. Sem imaginar que ela tava entendendo a porra toda. Sem imaginar que ela também era polonesa. Então, na hora que ela começou a escutar, ela ficava olhando assim, eu percebi que ela tava incomodada, só que eu achei que... Eu falei, pronto, sou amiga de uma pessoa xenofóbica, né? Não gosto que falem outra língua aqui, sendo que ela não é daqui. Só que não, ela tava escutando o que eles estavam falando da gente. E aí ela tretou com eles lá, mas assim, ela esperou, sabe? Ela deixou eles terminarem de falar, pra então ir lá e falar. Então isso acontece muito fora do país. Além dessa história que eu tenho, que eu tive em Londres, eu fui em 2023 naquela minha viagem com a Rafa. Tá. Uma amiga nossa. E este momento está gravado nos meus stories. Então quem quiser ver, tá lá. Vão no destaque Paris, eu não sei se é 1, 2 ou 3, porque eu fiz muitos destaques. Mas eu e a Rafa, a gente foi idiota. A gente tava indo fazer um passeio no Rio Sena. Olha que chique, que coisa nojenta, mas é verdade. A gente tava indo e a gente foi comprar o bilhete. Nós, brasileiras, você lembra dessa história? Lembrei! Você editou esse vídeo. Nós, brasileiras, a gente tava lá na fila e a Rafa, ela aqui, ó. Vendo o cara lá, que tava vendendo o ingresso. Nossa, que bonitinho. Aí, ele tem cara meio de babaca, assim, mas ele é tão bonitinho. E não sei o quê. E fomos aqui, ó, piriri pororó, falando. Chegamos lá, ele começou a falar inglês com a gente em inglês com ele, pedindo os ingressos e tal. E aí ele tava digitando no computador e ela, viu, eu não disse que... Em português. Viu, eu não disse que ele era uma gracinha. Eu falei, mas ele tem uma cara de bobo, né? E ela, não, cara de bobo ele tem, mas ele é uma graça, Paola. Olha isso, olha como ia ser lindo viver um romance em Paris com ele, tal. Fomos conversando, aí ele começou a fazer umas perguntas pra gente, pra colocar no ingresso. E aí ele perguntou assim, da onde vocês são? Tipo, nacionalidade. A gente, Brasil. Aí ele, tá bom. Continua escrevendo. Quando ele acabou de escrever e ele foi entregar o ingresso pra gente, ele falou assim, bom, meninas, em português, bom, meninas, agora vocês pegam aquele barco ali, sobe, faz tal e tal coisa, tá? Obrigada. Mano, Imagina o Rafael assim, ó. Não, a Rafaela ficou branca, eu assim, ó. A gente saiu, obrigada. Saímos e a gente começou, não é possível. Este momento está gravado, vocês podem ver nossa reação lá. Eu editei, como vocês sabem, eu editei vários vídeos que a Paola postava que nem uma maluca naquela época. Eu acordava tomando café da manhã, ó. E eu comecei a me divertir tanto com os stories da Paola, só que assim, eram muitos... Eu falei, e se eu fazer uma compilação? E eu fiz alguns TikToks. Foi. Eu vou liberar esses vídeos. A gente falou que a gente ia liberar, a gente vai. Acho que já devem estar liberados a essa altura do campeonato, já estão por aí. Já deve estar liberado. Procurem. Paola em Paris, Paola e sua vítima em Paris, blá, 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 eu acho pra vocês. Esses países muito, importantes, que eles se sentem muito importantes, eles acham que a galera não fala mais de uma língua. Eles ficam com expectativa, ela é caipira, ela vai falar só inglês. Pois é. Ela é brasileira, ela vai falar só português. E na realidade tem muita gente que fala muitas outras línguas. Eles que não falam porra nenhuma, né? Gente, eu trabalhei com criança recentemente, trabalhava numa escola. Tinha algumas crianças assim, tá, de 7, 8 anos, que falavam 1, 2, 3, 4 línguas. Criancinha de 3 anos falando 3 línguas, 4 línguas. Então, assim, gente, as pessoas conseguem falar mais línguas do que a gente imagina. Assim, tudo bem que na Alemanha eles têm 3 línguas oficiais, né? Já começa por aí. Começa por aí. Mas ainda assim, eles acham que o pessoal não vai falar as línguas dele. É tipo, ir pros Estados Unidos, o pessoal acha que todo mundo... mas aí também, Estados Unidos... Não vamos entrar. Vamos pra próxima história. Vamos pra próxima, você vai dar merda. Encontrei mensagens no computador da minha sogra e chefe que mudaram completamente a minha visão sobre ela. O que eu faço? Meu Deus, tô com medo. Sogra e chefe. Não, já começou errado aí, aquelas. Trabalho na empresa da família do meu marido, que constrói casas sob medida. Conheci minha sogra quando ela foi até o escritório de design onde eu trabalhava para escolher algumas opções para um cliente. Nós nos demos muito bem e depois de algumas visitas, ela me apresentou o filho dela. Então, primeiro ela conheceu a sogra e depois conheceu o marido. Legal. Avançando 7 anos no tempo. Caraca, ela tá 7 anos com o cara. Hoje eu coordeno todas as obras e consulto os clientes sobre design na empresa familiar que existe
há mais de 50 anos. Tecnicamente, minha sogra é minha chefe, mas trabalhamos muito como iguais e ela já vinha se afastando aos poucos. Sempre tivemos uma ótima relação e ela era como uma mãe que eu nunca tive. Na última sexta-feira, eu estava me preparando para ir para casa, falando ao telefone com meu marido, que estava prestes a pegar um voo para uma viagem do final de semana. Distraída, acabei pegando o computador da minha sogra, em vez do meu. Só percebi quando cheguei em casa e fui pesquisar algumas luminárias para um projeto nosso. Assim que percebi, mandei mensagem para ela, que respondeu que não havia problema, pois ela pretendia desconectar durante o final de semana e que eu podia usar o computador como eu quisesse. E na segunda-feira ela pegaria de volta. Meu Deus, tô com medo do que ela vai encontrar. Enquanto navegava, sem querer, cliquei num link de contato de uma loja, que me direcionou ao aplicativo de e-mail. Ai, tá. Fechei o rascunho, mas acabei vendo uma mensagem de um estagiário recém-contratado, intitulado Nosso Roteiro para o Fim de Semana. Estagiário? Tipo assim, muito novo? Calma, tô até com medo. Vai. Eu congelei. Percebi que estava no e-mail pessoal dela. E mesmo sabendo que era errado, eu não consegui e cliquei. Eu também queria clicar. Encontrei mensagens explícitas e românticas entre minha sogra, casada, de 47 anos, e o novo estagiário, de 22 anos. Fechei o computador abruptamente e fui direto pra cama. Ah, que susto. Foi o que ela fez. Foi o que ela Fechou. fez. Gente! Como ela conseguiu fazer isso? Só pra um efeito aqui de coisa, peraí. Fui pra cama e fiquei olhando pro teto por horas. Meu marido ficou fora o final de semana todo e só voltou hoje. Eu passei o final de semana inteiro em crise sobre como lidar com a situação. Ontem tive que ir para o escritório e vê-la. Mal consegui manter a compostura. Me tranquei no meu escritório e me mantive ocupada. Agora, com meu marido de volta, estou me perguntando: conto pra ele? Confronto a minha sogra? Preciso de ajuda sobre como lidar com essa situação. Eu não sei nem como ela conseguiu segurar de não olhar todos os e-mails. Eu acho que eu olharia todos os e-mails que eles trocaram. Todos. Pra eu, sabe, tirar qualquer dúvida que eu tenha. Porque assim, já sabemos o que tá acontecendo. Então, mas eu acho que ela nem sentiu necessidade, porque nesse e-mail já deve ter muita coisa explícita o suficiente pra ela já entender o que estava acontecendo. Eu acho que ela ficou tão horrorizada que ela só saiu antes que visse mais e pensou, tipo, fudeu. O que eu faço agora? Mano, ela é casada ainda, né, a sogra? Não é que é uma sogra separada. E ainda assim, gente, lá vamos lá, eu acho questionável e biriri pororó. Mas eu quero dizer, quando você está casada, isso já é uma traição, entendeu? Ela não só tá traindo, como tá traindo com um cara novo. E ainda tem a dinâmica de Poder da empresa. Dentro da empresa, que ele é um estagiário e ela é a dona da empresa. Aham. Porra, isso aí é eu acho que assim, o mais problemático de tudo isso, além da traição, óbvio, mas o que eu quero dizer assim, a vida dela, pessoal, foda-se, mas eu tô querendo dizer, socialmente, você olha um relacionamento desse, a problemática de uma relação de poder é muito grande. Por quê? Se fosse um homem fazendo isso, a gente já tá falando, porra, absurdo. Mulher também é absurdo, porque ela tem o poder semelhante. Se ela é dona da porra da empresa, ou alguma coisa assim na empresa, um cargo muito alto, ela tem um poder sobre essa criança, eu ia falar, olha que absurdo, ela 22 anos não é criança. Mas assim, ela tem um poder sobre esse cara. Por exemplo, quando um cara, uma pessoa muito mais velha, seu chefe fala alguma coisa, às vezes você não consegue contradizer, porque é seu chefe. É situação de poder, ponto. Ela é Exato. chefe, ela é muito mais velha, tá tudo aqui. Assim, o que eu fico meio assim é que ela e a sogra têm uma relação muito boa, né? Assim, na verdade, ela só conheceu o marido por causa da sogra. Ela só tá onde ela tá por causa da sogra. Hoje em dia, ela administra a empresa familiar, por quê? Por causa da sogra, que vem saindo aos poucos e tá dando muita confiança na mão dela. Então, eu acho que de todas as situações do mundo, essa é uma situação muito delicada pra ela citar, porque se meter nesse vespeiro significa ela botar a perder também tudo que ela construiu, tanto a relação dela com a sogra, que é muito boa, o casamento dela, o emprego dela. Então tem muita coisa em risco. Então tem o aspecto moral e ético, claro, mas também a gente tem que considerar o aspecto pessoal dessa moça, que, pra ela se meter ali, não sei o que ela vai fazer, tem atualização, não sei se ela vai contar, se ela vai fazer algo, mas assim, o risco, né, é alto. Ai, gente, mas é muito difícil. E pensar, por exemplo, o marido dela, tipo assim,
a mãe tá traindo o pai, entendeu? Exato. Então, Então, como assim, que ela conta pro marido? Entendeu? Isso, Tipo, vai chegar pro marido, ela vai... E agora, o que eu quero dizer é, vamos supor, vai que essa porra explode e descobrem que ela sabia. O marido vai chegar pra ela e falar assim, você sabia o tempo todo, você não me contou? Ai, muito difícil. Eu quero saber a atualização, eu quero entender pra onde ela foi. Tá, vamos descobrir pra onde ela foi, porque Ai, é uma meu Deus. situação delicada, né? Vamos lá. Tem o moral e ético e tem o lado que é o cu dela na reta, né? E ela Ai. vai ter que... Sim. Vamos ver. Balancear. Antes do update, tem informações adicionais. Alguém nos comentários perguntam, existe alguma chance da sua sogra e do seu sogro terem um relacionamento aberto? Nossa, não tinha pensado nisso. Exato, perguntaram. Não há chance. Meu sogro foi traído em um relacionamento anterior e isso destruiu. Desde então, sempre pregou lealdade e monogamia para meu marido. Puta... Não é possível. Piorou muito a situação. Além do bagulho de poder, também tem isso. Ela é uma escrota, essa mulher, essa sogra. Você precisa desse emprego? Não. Eu comecei a trabalhar lá porque quis. Saí do meu emprego anterior em ótimos termos e ainda consulto pra eles. Ótimo. Que é aquilo que eu tava pensando. O quanto que ela tinha deixado preso. Pula fora. Meu Deus. Tem certeza de que não é com o seu marido essa pessoa? Justo no final de semana que ele viajou? Coincidência demais. Para, não fala um negócio dessa. Não, é uma viagem anual que ele faz com os amigos há 6 anos. Ele até me ligou bêbado de um bar dizendo que sentia minha falta. Tá, beleza. Então essa foi uma teoria tá, maluca, né? Mas se bem que eu quase comprei a teoria. Eu também. Eu fui rápido aqui, eu já... caralho! Pode ser! Atualização. Meu marido percebeu que havia algo errado assim que voltou. Contei tudo. Ele ficou horrorizado, mas disse que preferia saber do que viver uma mentira. Entendi. Ai, tá vendo? Coitado. Ele sabia mais sobre o estagiário do que eu. Era filho de um conhecido da família. E a minha sogra o conhecia desde adolescente. Ah, não. Não. Ela é groomer. Contrataram ele, tipo, de favor, assim. Ai, gente, que horror. Então, o menino de 22 anos foi contratado por uma amiga da família e aí começou, então, assim... Se não tivesse... Não, calma aí. E se não tivesse antes já rolando? Não dá pra saber. Predadora safada. É, então, mas é um comportamento muito predatório. Muito predadora predatório. safada. Meu marido acessou o sistema e conseguiu descobrir vários e-mails antigos, inclusive mensagens com outros homens e reservas de hotel. Então, tipo assim, ele não devia ser o primeiro cara com quem ela saiu. Ela já devia ter rolo com vários caras. Talvez isso até um comportamento dela, né? Também descobriram registros de um segundo telefone. E com tudo isso, ele foi até o pai dele. Puta que pariu. Diz que tem mais uma... Ele conta... Onde acabou essa, maluca? Peraí. Meu Deus, eu tava achando que já tinha outra. Tô nervosa. Não sei como foi a conversa, mas sei que meu sogro fez vários testes, inclusive para DSTs. Mentira. E testou positivo por uma delas. Filha da predadora safada. Sei lá, atiradora safada. Irresponsável, vamos lá. Irresponsável Porque, de gente, merda. vamos ser sinceros, trair é errado? Sim. Mas se você for fazer, só tem uma regra. Use proteção, não é? Mano, tipo, porra. já é muito ruim. Mano, mas você trair desprotegido, putz, aí eu acho que é um nível de traição, assim, que pra mim virou desse tamanho. Mano, e trouxe doença pra dentro de casa. Exatamente. Porra. Pra um cara que, tipo, o cara, pelo jeito, ele é bonzinho, entendeu? Eu tô com medo. Eu queria saber como que ela conheceu o pai dele. Queria saber a diferença de idade deles. Queria saber tudo isso pra eu poder... Gente, sério, predadora safada. Putz, meu... Que ridículo. Nossa, trazer doença pra dentro de casa, eu acho que é o maior nível de traição, assim, que pra mim... Mano, um negócio absurdo. Coitado, gente. Nossa. E o filho tem que contar isso pro pai. E tem que lidar com tudo isso. Mas que bom que ela contou, porque talvez ela conseguiu minar algumas vítimas. Futuras vítimas. Com isso, meu sogro decidiu pedir o divórcio. Botão do divórcio. Graças a Deus. Existe um contrato pré-nupcial sólido e, em caso de infidelidade, ela perde direito ao negócio e à casa. A menina ainda não vai perder o trabalho dela. Caralho! Meu Deus, que 360! Nossa, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Quer dizer,
não tô feliz por tudo que aconteceu, sinto muito pra todos que passaram pela mão dessa vagabunda. Porém, eu tô muito feliz que ela se fudeu. Eu gosto de ver de predador se fuder. Contar a verdade não destruiu meu casamento nem minha carreira. Meu marido ficou do meu lado e eu não tenho culpa nenhuma dessa situação. Caralho. Ela se deu muito bem. Também esse foi um risco, tá? Mas acho que ela acessou a situação dela. E ela percebeu que, assim, foi um comentário perguntou, né? Ela falou assim, peraí, vou ver minha situação financeira aqui, deixa eu ver. Ela deve ter avaliado e falado assim, eu não tenho real preço nenhum com essa mulher. Sim. E eu gostava dela, era amiga dela até certo ponto. Mas agora que eu tô descobrindo... E outra, é o sogro dela, é a mãe do marido dela. Então, mexeu com ela no nível também que ela falou, meu, se eu não contar, pessoas que eu amo também podem estar sendo enganadas. Complexo. Puta merda. Segunda atualização. Ai, tô muito animada. Meu sogro confrontou minha sogra com as provas e o papel do divórcio. Ai, eu queria ser uma mosca nessa sala. Ela tentou resistir, mas percebeu que não havia mais como manter o relacionamento. Ela se afastou do negócio e se mudou para a casa de férias da família, que meu sogro permitiu que ela ficasse, mesmo sem obrigação no pré-nupcial. Meu sogro tem passado bastante tempo com a gente. Ele está devastado, mas grato por ter o apoio da família. Minha sogra tentou me pedir desculpas e disse que queria manter uma relação comigo. Eu disse que por enquanto não. Minha prioridade é meu marido. Acabou? Fim. Gente, que bom. Não, nunca mais seja amiga dessa safada, gente. Não dá pra deixar ela perto de ninguém. Eu não deixaria perto dela de criança, não deixaria ela perto de adolescente, não deixaria ela perto de adulto, não deixaria perto de ninguém. Predadora. Então, Predadora. Porque assim, a traição já é pesado o suficiente, né? Mas se fosse com um cara da idade dela, alguém que não trabalhasse na empresa, um fornecedor, Foda-se, entendeu? não, ainda seria uma traição e seria errado com o sogro. Mas você concorda, Mas mas não é- teria o fator predatório da traição, Exato. que potencializa. E o fator também de ter traído diversas vezes sem proteção, pra mim, assim, são coisas que só vão potencializar algo que já é errado. Vai ficando ainda pior, sabe? E diversas vezes no ambiente de trabalho, porque ele rastreou o e-mail dela. Parece que era sempre no ambiente de trabalho. Exato. E aí, assim, os números dela, tudo no ambiente de trabalho, que era, eu acho que onde ela tinha mais contato com outros homens. Onde ela tinha mais poder também. Também, exatamente. Então, assim, ela usou... Você já percebe, gente, esse modus operandi de predador é isso. Eles veem o poder, onde eles têm poder, eles atuam em cima disso. Eles atuam em cima disso. E eu falo isso, por exemplo, a gente tá falando de uma questão sexual, de uma questão assim, mas tem muitos chefes que fazem isso com a nossa vida pessoal também. Vou explicar o exemplo. Por exemplo, eu fico toda hora falando, não mostre fragilidade na frente do seu chefe, porque muitos deles, eles percebem que você precisa do trabalho e que se você não conseguir o trabalho, se for demitido, você vai se fuder, e eles usam isso a favor deles, entendeu? Eles vão lá e te colocam em condições cada vez mais difíceis de trabalho porque sabe que você vai aceitar porque você precisa de dinheiro, tá passando necessidade, porque você precisa pôr comida na mesa. E a maioria das pessoas sofre nisso. Então, assim, quanto mais a gente expõe nossa fragilidade na frente de chefe, muitos deles que são desses sacanas, eles pegam isso e usam isso contra você. O que ela fazia? Ela pegava o poder que ela tinha e ia pra cima desses homens. Óbvio que tem toda uma... Não vou nem entrar na questão da sociedade mesmo, que vê essas coisas de mulheres mais velhas. Tem até, como que chama? Tem gêneros de pornô que são mulheres Gêneros mais de pornô das velhas. milfs. Exato, tudo isso. Então já rola isso socialmente, mas ela usa isso a favor dela. E ela opera desta forma. Ela pega nesse tipo de ponto, entendeu? Porque ela sabe que vai chegar onde ela quer. E aí ela fode, tipo... Nossa, não vou usar fode aqui porque é muito literal nessa história. É uma... Ela fudeu todo mundo, literalmente. Então, assim, ela usa isso pra conseguir tudo que ela quer. Inclusive, meninos de 22 anos. E, cara, eu tô muito feliz que o marido deu apoio pra ela. Porque muitas vezes, todo mundo sabe que às vezes o mensageiro acaba levando no meio do caminho, né? Então a preocupação também era, putz, você sabe contar? Mas não, que bom que o marido ele entendeu, ele ficou puto com a mãe. Que bom que o próprio marido mesmo tomou a providência de contar com o pai. E aí os três se uniram, toda a família se uniu e ficou tudo bem. Porque poderia ser que o marido não tivesse aceitado, ou o marido tivesse dado não tão bem. Sim. Então, que bom, é aquilo que a gente fala, né? Quando tem um apoio, as coisas fluem muito melhor. Então, que bom que ela conseguiu comunicar pra ele. Ele apoiou, eles foram atrás, ele descobriu mais informações. Eu acho, inclusive, quando o marido descobriu que era um amigo da família, ele deve ter falado, oi, e o buraco veio muito mais embaixo. Sim. Então, esse também deve ter sido o pá pra ele pesquisar mais e ver mais. E aí, descobriram a merda no ventilador, né?
É, porque se é um amigo da família, gente, ela podia fazer isso com qualquer amigo deles. Pior ainda, qualquer filho de amigo deles. Isso pra mim deixa ainda muito mais... Aquilo que a gente falou. Se fosse um amigo deles que tem a mesma idade que ela e que não tá no ambiente de trabalho, ou que está no ambiente de trabalho, mas que tem o mesmo nível que ela, ou um nível semelhante a ela, é completamente diferente. Ainda é errado. Porque seria uma traição. Porque é uma traição e tem um acordo entre eles de que isso não pode acontecer. Mas é outro cenário. Porque é uma coisa que eu acho legal de legalidade, não legal de legal, de legalidade, entendeu? É uma coisa muito mais tranquila socialmente. Sim. E tal. Mas quando você coloca todos os outros empecilhos, gente... Mas, Paula, eu acho que pra esse sogro, né, assim, pro relacionamento dela, tanto, assim... Tudo isso potencializa piora, sim. Mas o fato é que ela atraiu ele independente de. Sim. Ela atraiu ele com esse cara, com outros caras. E não muda o fato também de que o sogro já passou por esse trauma. E ela sabia. Então, já sabia. E pra ele era uma questão muito grande. Então, ficou muito chateada também por ele, que teve que descobrir dessa forma. Porque já não basta ele também ter sido traído dessa forma. Pô, a nora que descobriu, o filho que teve que contar... Então, assim, já não bastava a infidelidade, ele ter que lidar com tudo, sabe? Que bom que viraram um apoio pra ele, um suporte. Mas ele também ficou exposto, ficou numa situação super chata. Então, ele vai ter que lidar com tudo isso meio que sozinho agora e com o apoio da família. Mas a deixou ele numa situação muito complicada. Ainda mais pra alguém... Eu acho que isso é tão intenso que, se for pensar, ele tem em contrato isso, né? Ele colocou lá que de fidelidade em contrato nupcial. Mas assim, uma burra também, né? Vamos lá, você tem um contrato nupcial. A casa não é sua. A empresa não tá no seu nome. E você sabe que você tem uma coisa que você não pode fazer, que você vai perder tudo. O que ela faz? Faz essa coisa várias vezes. Deixa a prova. Com amigo da família. Então, assim, além de uma anta? Porra. Mas ela ficou muito tempo sem ser descoberta. Ela teve azar. Sabe por quê também? Ela achou que por a Nora ser amiga dela, a Nora não ia ver nenhum e-mail. Ela não teve medo do computador dela. Não. Bia, quem deve dessa forma, tinha que ter medo do computador. Quem deve teme. Se não teme, devia estar temendo. Ela tinha que ter medo dessa porra desse computador. Mas ela não tinha, porque ela tinha a confiança e o ego de que porra nenhuma ia acontecer, que ela chegou e falou, foda-se. Cara, talvez ela tá fazendo isso há tanto tempo, né? Que ela tá confiante. Já viu gente que faz algo errado por muito tempo? E chega uma hora que essa pessoa, assim, nem se toca mais do quão errado aquilo que ela tá fazendo. Porque, aí alguém... Puta, fudeu. Porque você fica o quê? Descuidado. Tá dando certo há muito tempo. Rodou. Porque ela chegou e falou, você quer que eu devolva o computador? Não, fica tranquila. Sendo que ela tinha que ter buscado esse computador na mesma hora. Vamos lá, se ela devia você fez tanto... merda. Então com o seu computador, opa, tô indo aí buscar nesse instante. Tem uma coisa muito importante de trabalho pra fazer. Deixa lá, tava confortável. E, gente, isso acontece muito, tá? Eu não vou dar detalhes, mas eu tenho uma história muito cabulosa sobre isso. Não é minha. Eu tenho um conhecido que ele... Um dia foi trabalhar mais tarde, ele estava trabalhando mais tarde, e o computador dele deu um pau, não sei o quê. Ele pegou um computador de uma colega de trabalho. E aí ele pegou o computador dessa colega de trabalho, e quando ele mexeu, tava o WhatsApp web aberto. Tinha uma atualização, não sei se ainda é assim, mas o WhatsApp tava conectado, então, tipo, você conseguia ver as coisas, mesmo ela não estando perto. E aí ele viu uma notificação de um cara que era muito novo, tipo estagiário, assim, tipo jovem, com ela. Não contente, se eu não me engano, essa mulher, ela era esposa de um dos fornecedores da empresa. Então o marido dela ia toda hora lá. E aí ele foi ler a conversa, porque a primeira, tipo assim, aparecendo assim a primeira frase, já era uma baixaria absurda. E era tipo assim, vem pra sala X. Eles estavam traindo na própria empresa. Eles estavam, os dois, dando check nas salas da empresa. E ele era supervisor. Então ele leu isso, ele percebeu que duas pessoas que estavam abaixo dele estavam fazendo isso. Então, tipo assim, ele tomou um puta susto. E ele é amigaço do marido dessa mulher. E aí ele começou a ler as coisas e ele começou a ficar muito assustado. Por quê? O menino era muito inocente. Mesmo ele tendo, sei lá, 18 anos, 19 anos, a mulher tinha quase 50. Então, dava pra ver até no tom dele, a escrita dele não era uma escrita elaborada.
Tá. Então ele chegou e falou assim, gente, isso claramente é abuso de poder, isso claramente é predatório, isso claramente foi pensado, entendeu? Ela foi atrás de uma pessoa jovem. E o que ele fez com essa informação? Ele demitiu os dois. Ele tinha poder pra isso? Uhum. Bom, Ele até demitiu porque, os justa causa, né? Sim. Justa causa, porque até onde eu sei, me corrija se estiver errada, você não pode transar em ambiente de trabalho. Pois Sou muito é. louca. E aí... Quer dizer, a não ser que seu trabalho seja meio que isso, mas enfim. Não, né? Não. O trabalho dele não era esse, não tem nada a ver com isso. Imagino que o trabalho não era sobre isso. E né? foi um ambiente de trabalho, aí ele disse que ele mandou limpar as salas, porque ele sabia quais salas tinham sido, porque eles tinham tudo escrito. E ele tinha conversas explícitas deles, durante o horário de trabalho. Então ele conseguiu demitir, ele não consegue mandar prender essa maluca do caralho. Maluca não, não vamos colocar ela como maluca, ela é ruim mesmo, ela é uma predadora safada. Ele não consegue colocar ela tipo, na justiça e tal, porque o menino já era maior de idade, então não tem que ser feito. Mas, e também foi consensual, o cara que realmente queria, mas ainda assim, quanto consensual é? Enfim, aí tem essa questão de consenso, entendeu, gente? A gente tem que tomar muito cuidado. Então ele não pode denunciar ela, mas ele tinha o poder de demiti-la. Então ele demitiu. Eles tomaram as consequências deles, né? Tomara. Não sei se eles falam ainda, eu espero muito que não. Essa safada miserável. Às vezes, esses casos, assim, são muito de acordo com o contexto. Depois que o contexto sai, isso não mantém. Bem, aí eu pergunto pra vocês, o que vocês acharam dessas histórias? O que vocês fariam nessas situações? E o que vocês acham do termo verdades inconvenientes? Né? Porque uma verdade é que ela falava a língua, e eu adorei a hora que ela revelou a verdade. Porque foi muito boa, muito bom. E nesse outro, a verdade inconveniente, que querendo ou não, abalava a vida de todo mundo, mas que o quanto dá pra encobertar. E uma vez que você sabe, não dá pra te saber. E aí, o que você faz com isso? Mas Sim. e aí, o que vocês acharam? O que vocês fariam? E também, como a gente sempre fala, se vocês tiverem histórias pra contar pra gente, mande pro nosso e-mail dramadiario.podcast@gmail.com. E, gente, nós estamos quase em outubro. Isso significa que estamos perto de uma data E a data preferida, Halloween! muito queridinha da Beatriz. E nós queríamos que vocês mandassem pra gente histórias macabras. Histórias de terror, histórias sinistras, histórias que entrem no gênero terror. Suspense e tal. Se bem que muitas que a gente tem já são meio bem de terror. Mas ou então nessa algumas até temáticas de Halloween. Vai que não, é uma história que não tem nada a ver com as calças, pode ser também. Mas se aconteceu no Halloween. Então pode ser que tenha o fundo de Halloween. Isso. Ou vocês contam histórias que vocês acham que são medonhas, ou você conta histórias que aconteceram durante o Halloween. É verdade. É porque a gente pode fazer até 2 especiais, né? Exato. Um Halloween de histórias macabras e um de histórias que aconteceram no Halloween. Exato. A gente queria muito escutar essas histórias. Então, se vocês têm, mandem pra gente. O quanto antes, inclusive, porque a gente precisa gravar. Porque na verdade, inclusive, Paola, puta, quando lançar esse episódio, já vai estar aqui. Mas mande rápido, porque quando esse episódio lançar, já vai estar aqui, ó, tropeçou, é Halloween. Exato. Então a gente precisa dessas histórias, por favor. Lembrando que a gente tá com essa pausa em outubro, então vocês precisam mandar essas mensagens, essas histórias, antes do dia 1º de outubro, tá? Tá, gente? Por favor. Porque aí a gente vai fazer todas as análises bonitinhas e a gente... Tem um tapão no meu microfone. A gente vai fazer todas as análises bonitinho e vai subir o vídeo, vai fazer um vídeo. Então eu preciso gravar esse vídeo antes de viajar, gente. Eu entro no avião começo de outubro. Então eu preciso disso antes. Então, por favor, galera, se vocês quiserem contar, manda pra gente, mas mande o quanto antes pra gente poder fazer esse episódio especial pra vocês. E bem, eu acho que por hoje é isso. Acredito que seja isso. Acompanhe a gente nas redes sociais. O meu é @PaolaDuarte. @BiaX. E é isso, gente. Este foi mais um episódio do Drama Diário. Tchau!